Chega mais, nação. Que Palmeiras o quê? A gente ganhou, foi lá dentro da casa deles. 8 anos que a gente não perde, desde 2017. Aqui é Flamengo. Vamos focado agora para a Libertadores, porque eu dei meu placar de 2-1. Foi 2-0. Eu prefiro perder no palpite e o Flamengo ganhar, que é o que importa. Beleza? Vamos ver aqui o corte do Equipe F e toda a repercussão da nossa vitória dentro do Allianz Parque, na casa dos caras. Aqui é Flamengo. Crédito de imagem ao ESPN Brasil, Grupo Disney, o link abaixo. E vamos lá. Mas antes, se inscreva no canal SR Fla para ajudar a gente. Ative o sininho de notificações e chega dando like, porque o vídeo tá daquele jeito. Ganhamos a lá Palmeiras. O Palmeiras... E teve reclamação. Olha como é que é. Eles estão cansados de ganhar assim e sofreram com o próprio veneno. Tamo junto, vamos lá. E o Flamengo com grande vitória no Allianz Parque, importantíssima, faz 2-0 em cima do Palmeiras. O Palmeiras segue na liderança da competição, mas não consegue abrir aquela vantagem. O Flamengo cola, tem agora 1 ponto a menos que o time paulista. E aí, Pascoal? Aí é o seguinte, a proposta de jogo do Flamengo foi mais eficiente diante da proposta de jogo do Palmeiras. O Palmeiras perde um pênalti, depois a Renata vai falar a respeito, e deixa o Flamengo com todas as armas. O time do Palmeiras se desarmou depois que perdeu o pênalti. Quando o Piquerez bateu aquele pênalti, por que todo jogador do Palmeiras só bate pênalti assim? Não tem um valente para dar um chute e a bola bater para... Não tem um corajoso para bater uma bola com vontade para dentro do gol? Porque se não me fala a memória, é o 4º pênalti que o Palmeiras perde entre paulista e brasileiro. Teve um do Flaco na Ilha do Retiro que ele fez, certo? Lembra aquele lá do Flaco? Mas aí, ó, tem o do Estevão no jogo passado e teve o do Veiga do mesmo jeito na Neoquímica Arena. Não, isso é no Campeonato Paulista. Somando tudo, paulista e brasileiro, são 4 pênaltis desperdiçados pelo Palmeiras. Se eu não estiver errado, depois o pessoal faz a contabilidade para ver. O time do Palmeiras vinha bem até os 16 minutos, quando aconteceu esse pênalti. A partir daí, o time do Palmeiras ficou completamente desarrumado. Apareceu o Rossi nessa defesa, praticamente uma bola recuada, né, pelo lateral esquerdo do Palmeiras, pelo Piquerez. E o Flamengo começou a jogar melhor do que o Palmeiras, criar mais oportunidades do que o Palmeiras. Foi mais eficiente no segundo tempo. O Flamengo, que veio com uma proposta de lentidão no jogo, atrasar o jogo, para não dar a velocidade do jogo que o Palmeiras queria, a intensidade de jogo que o Palmeiras queria, cria ele, o Flamengo, no segundo tempo, essa intensidade, esse volume, e joga melhor que o Palmeiras, né? Até quando sai o pênalti a favor do Flamengo, que outra coisa que, para mim, é um pênalti constrangedor, mas aí a gente vai ter análise a respeito disso, e o Palmeiras se enrolou nele mesmo, né? Não soube, esse é o lance do pênalti. Esse é o lance do Murilo em cima do Arrascaeta. O Arrascaeta vai bater o pênalti, ele bate tão bem o pênalti que o goleiro do Palmeiras quase cai sentado, de tão bem que ele bateu o pênalti, né? O Palmeiras se desarmou completamente, se desarvorou depois da marcação desse pênalti. Aí as alterações são feitas e todas para frente, todas botando o time com mais atacantes, tirando defensores, e aí num contra-ataque o Flamengo faz o segundo gol. Eu sempre digo o seguinte, eu não critico o modo de jogar. O Flamengo escolheu esse modelo de jogo, de tirar a velocidade do jogo e impedir o Palmeiras de ter essa intensidade no primeiro tempo. E dele, Flamengo, jogar na etapa complementar. E foi agraciado com essa vitória, 2-0. Em termos de jogo de futebol, não dá para reclamar. O Flamengo foi superior ao Palmeiras no segundo tempo. O Palmeiras teve algum rendimento na primeira etapa, mas no segundo tempo não há o que questionar. Por que o Palmeiras foi melhor que o Flamengo? Aliás, foi melhor que o Palmeiras, Bubu? Como? Fã de esporte, é o seguinte, Flamengo venceu. Pra mim, começa por aí, né? A manchete do jornal no dia seguinte, né? O Palmeiras Flamengo vence e cola no Palmeiras. Palmeiras perdeu do Flamengo. O Flamengo vence com gols de Arrascaeta e Ayrton Lucas. O sujeito principal é o Flamengo. Esse é o segundo gol, acho que o Silas vai falar, a gente já estava conversando um pouco sobre isso. Felipe Luiz foi muito feliz, né? Que ele coloca na reta final Pedro, o garoto Wallace Ian e o Ayrton Lucas. Os 3 participam do lance que define a partida, né? Teve o pênalti que vai ser discutido depois. Mas, importante para o Flamengo, o Arrascaeta é o melhor jogador do campeonato. O líder ainda é o Palmeiras, com ponto de vantagem, mas se você pegar o conjunto da obra do Arrascaeta nesse campeonato, ele foi decisivo em quase todas as vitórias do Flamengo. Verdade. Fazendo gols antológicos, gols
lembrando às vezes o Romário de biquinho, o Ronaldo. Eu já cheguei a falar que ele fez gol parecendo um pouco o Zico. No ângulo contra o Cruzeiro. Então, o Arrascaeta acaba sendo determinante porque ele sofre o pênalti que muda o curso do jogo e ele converte um pênalti. Para mim também é uma questão. Tem o mérito dele, a calma, a paciência, a tranquilidade, mas o Rossi é um pegador de pênaltis muito mais contundente, mais eficiente do que o Everton. Um goleiro como o Everton, assim, acho que pega mal a forma como ele reage ao pênalti. Por mais que seja um cobrador experiente e talentoso, mas ele não pode ficar ali, a bola passar perto dele ali, ele ficar quase que estático, entregue ali, quase vencido que ele caiu no sentado, pênalti. né? Quando ele quis reagir, não tinha como. Não foi um pênalti forte, não foi um pênalti tão no canto. Mas isso aí não é o talento do Arrascaeta? É o talento, mas o goleiro tem que estar preparado para isso. Até porque hoje em dia os goleiros estudam os batedores, porque, por exemplo, esperam até o fim. O Rossi não fez nem força para pegar o pênalti do Piquerez. Mas ele espera até o fim e o Rossi já tem um histórico muito maior que o Everton de pegar pênalti. Não, mas aí eu tô querendo destacar a diferença entre um pênalti bem cobrado e outro mal cobrado. Mas assim, era um pênalti aparentemente defensável. Mas também isso não é o principal. Mas assim, eu acho que pega mal para um goleiro desse nível, o Everton, que é um goleiro que tá chegando no Ancelotti daqui a pouco, a gente não sabe quem vai ser o terceiro goleiro convocado, né? O Everton estaria não tem a reação ali. Eu acho que não é legal. Se ele, pelo menos, pula pro lado direito, pro canto errado, não pega tão mal quanto ele ficar no meio do gol, assim, acompanhando, né, como um torcedor a bola. Puxa, não dá pra fazer nada. Ele tentou jogar uma pressão no Arrascaeta antes do Arrascaeta bater o pênalti. Vou pular pro outro lado, né? Tipo, deu ali... Então eu falei em algumas coisas. Duelo dos goleiros, o Rossi foi melhor. Duelo técnico, pra mim, Felipe Luiz. Que é o 8º treinador, na era Palmeiras-Abel, é o 8º treinador do Flamengo contra essa fase recente do Palmeiras. E o Palmeiras está sem perder do Palmeiras há 15 jogos de Campeonato Brasileiro. No Brasileiro. De Campeonato Brasileiro, porque são, se não me falha a memória, são 8 vitórias, agora eram 7-7. Agora são 8 vitórias do Flamengo contra 7 empates. O Palmeiras não consegue ganhar o Flamengo em Campeonato Brasileiro. E tem uma coisa, primeiro, na era do Abel, agora são 15 jogos contra o Flamengo. Ele ganhou só 3. 2 em campo neutro, a final da Libertadores, a final da Supercopa de 23, 4-3 pro Palmeiras. Sim. E ganhou um jogo só em casa, que foi o ano passado, que pouco adiantou. Foi uma vitória por 1-0, a volta da Copa do Brasil do Flamengo do Tite. Verdade. O Palmeiras venceu o jogo, mas quem festejou foi o Flamengo. Então, o Palmeiras, de fato, na era Abel, tem essa espinha atravessada. Alguém fala, mas tem a Libertadores, sobretudo a Libertadores. Porque a Supercopa foi uma para cada lado, né? O Flamengo ganhou uma do Palmeiras, o Palmeiras ganhou uma nessa fase recente. Mas, de fato, o Flamengo consegue travar o Palmeiras. Coisa que o Palmeiras faz com muita competência contra quase todos os adversários, contra o Flamengo, e é campeonato de pontos corridos, mas é quase que uma final para todo mundo, né? Essa espanholização do futebol brasileiro. Palmeiras e Flamengo, o Ancelotti vai chegar agora aqui, tem que ver um jogo aí, qual que é o jogo principal. Era o de hoje. Ele já chega, deixa eu ver como é que foi esse jogo aí e tal. O Palmeiras chegando. O Cruzeiro joga hoje contra o Fortaleza. Mas, Silas, dá pra gente falar que em um jogo que estava sendo equilibrado, mais disputado do que tecnicamente bem apresentado, foi essa questão dos pênaltis que decidiu? O pênalti que o Palmeiras perde e o que o Arrascaeta faz? Essa foi a diferença? Eu compartilho com o Pascoal a questão do Palmeiras estar melhor no começo até o pênalti. Quando o Piquerez erra o pênalti, por que não bate o Estevão? Tudo bem, errou o pênalti no jogo passado, mas fez o gol. A calma que ele teve para dominar a bola no pênalti passado, o Estevão, ou qualquer outro ali ia chegar chutando a bola. Já vem de 2 pênaltis perdidos seguidos, né? Perdeu aquele contra o Corinthians também. Mas o Estevão pode perder pênalti, porque ele é o melhor jogador do Palmeiras hoje, disparado. Então ele pode, e ele precisa ficar bom nisso. Vai ficar bom à medida que vai fazer, que vai errar, porque o Estevão consegue virar o pé. O Piquerez, para mim, não consegue virar o pé. O Arrascaeta vira o pé. Se o goleiro sai antes, ele vira o pé. Giovani fazia muito bem isso. Então, assim, agora tudo bem. Perdeu, acontece, né? Méritos pro Rossi aí. Muito mérito também, Bruno, pro Felipe Luiz, que não só pelo Ayrton Lucas ter feito o gol, mas por ele dobrar a marcação ali. A ideia dele foi dobrar a marcação no Estevão.
Então ele já tinha ali o lateral esquerdo, coloca o Ayrton Lucas na frente, muito rápido. Ia saber, faltava pouco. Pascoal falou na redação, o Flamengo nos últimos 15 minutos vai subir a marcação e vai tentar jogar dali para frente. Aí o Jailson falou, isso se o Flamengo não fizer, se o Palmeiras não fizer um gol antes. E aconteceu mais ou menos aquilo que a gente estava prevendo ali antes do jogo acabar, porque era o desenho do jogo. Agora, o Giai, muito bem na partida, e a gente também comentou, isso se o Estevão não tirar um coelho da cartola, ou o Arrascaeta. O Arrascaeta acho que foi mais rápido, num lance polêmico, que a gente vai discutir bastante aqui com a Renata, se foi ou se não foi pênalti. Na minha opinião, eu acho que também não foi para pênalti, né? Mas faltou conversa, porque se o Murilo não segura o Arrascaeta, já estavam chegando, o Everton já tinha saído, vinha chegando pela esquerda ali. O Giai já estava chegando na cobertura. Ou seja, o Arrascaeta não chegaria nessa bola, de qualquer maneira. Então, mas Palmeiras segue na frente. É uma jogada que o Gustavo Gomes sai para buscar o Luiz Araújo. Não, e que passe do Luiz Araújo. E aí o Luiz Araújo encontra o Arrascaeta. Um passe no Arrascaeta ali muito bem também. E o Arrascaeta até ali não tinha sido a figura dos outros jogos e que a gente mencionou, o Bubu mencionou bem aqui. Mas... É o artilheiro do Campeonato Brasileiro. No pênalti ele mostrou que ele, mesmo não jogando bem, tá frio. Às vezes o cara não tá jogando bem e fala, puxa, será que é para eu bater esse pênalti? Não, daqui a bola, foi lá, bateu, fez o gol. Você pega os principais jogadores do Flamengo, esses que são selecionáveis, né? O Wesley não estava jogando, estava suspenso. Sim. Pedro, jogou no meio de semana, estava no banco de reservas. O Gerson preocupa muito, saiu lesionado. Aliás, o Eric. Eric Pulgar. O cara que acabou resolvendo esse grande jogo, que é o sempre mais esperado recentemente do futebol brasileiro, acaba sendo o Arrascaeta. Não, e eu não posso, né, o Bruno, o Pascoal, ser injusto com o gramado sintético, porque o lance do Gerson não parece que ele enroscou na grama, que o joelho enroscou na grama, ou que ele saltou e caiu. Não, mas o gramado sintético ainda é uma situação a ser muito... E o Varela foi muito bem, o Varela foi puxado para volante, entrou o Danilo, e também ali acho que foi um grande acerto, né? Que era uma coisa preocupante para o Flamengo, que você perde o Gerson, Sim. que é o motor, né? O cara que dá a dinâmica do time. A solução que o Felipe Luiz achou ali foi muito boa. E da outra vez ele puxou o Léo para volante e aí o time se desarrumou inteirinho, né? Ele botou o Danilo na zaga e desarrumou toda a zaga do Flamengo, desarrumou todo o meio campo. Ele optou agora por trazer o Varela na partida de hoje para deixar um pouco mais de distância entre os volantes. O Varela não saiu muito, ficou ali marcando. Fala o Léo Ortiz, né? O Léo. Num Carioca, num começo lá, que deu certo um outro jogo, mas que... o Tite chegou a fazer isso também. Quando ele for jogar de volante, quando o Léo for jogar de volante, o Léo Ortiz, ele tem que jogar de volante, tem que jogar um zagueiro na composição. Sim. O que aconteceu no jogo passado é que abriu um clarão entre os jogadores do meio campo e os jogadores da defesa. E aí ficou um buraco, o Flamengo ficou completamente perdido. E aí o Felipe até fala, eu perdi o controle, do jogo. Virou futebol, ele até brincou, né? Falou assim, né? Começamos por onde, hein? Vamos pelo gol que é pelo lance que é decisivo, do Arrascaeta, ou do Murilo em cima do Arrascaeta, Renata. Mas vamos pro pênalti, né, do Murilo aí no Arrascaeta. O que eu vejo nessa jogada, o Murilo passa a mão no corpo ali do Arrascaeta, mas é um passar de braço. Não é segura o adversário. O Arrascaeta poderia seguir na jogada. Ele conseguiria seguir nessa jogada. Não há infração, não há um braço que impede o avanço. Então, para mim, não há penalidade. O campo entende como não pena. O VAR interfere, ele vai no VAR, muda a decisão. E aí, para mim, se ele fez pênalti, ele erra duas vezes. Até porque, se ele deu pênalti, que para mim não foi, era no mínimo cartão amarelo, porque não tem disputa de bola. Para você, Pascoal? Mais uma vez, eu vou dizer uma frase que eu digo praticamente toda semana, né? É constrangedor, né? Pascoal? É constrangedor, porque quem marca esse tipo de pênalti nunca entrou num campo de futebol para jogar futebol. Quem marca esse tipo de pênalti nunca deu um chute na bola. Nunca entrou em campo. O cara, quando entra na área, o zagueiro tem esse tipo de encontrão, tem o tipo de... Há muitos lances que são dessa forma. Isso é constrangedor. Marcar esse pênalti é constrangedor. É de se lamentar absolutamente, né? É só apitar direito. O Ramon Abate-Abel, todo jogo que ele apita tem BO. Você já reparou, não? Porque o VAR brasileiro é no mínimo inocente.
Quem está no VAR nunca deu um chute na bola. Quem apita o jogo não tem noção do que está fazendo. Eles conhecem todas as regras, só que eles não sabem aplicá-las. Porque eles nunca deram um chute na bola. Eles não sabem como o futebol se desenvolve. Eles não sabem que o futebol é feito de contato. Eles não sabem que o jogador de futebol não é aquele bonequinho que fica com o bracinho assim, soldadinho do Forte Apache. Não tem mais isso, né? Playmobil. Playmobil, que você não consegue. Eles não têm a mínima noção do que seja o futebol. Ô, Silas, e pra você? Foi pênalti? Porque o Pascoal falou, os caras nunca tiveram lá no campo, você esteve. Pra você foi pênalti ou não? Não, também não. Primeiro é o seguinte, eu já tô com abstinência de Premier League, né? Hoje, desfecho do Campeonato Inglês e a Renata sabe, eu sigo muito o padrão de arbitragem da Premier League, né? Então, pra dar pênalti tem que ser um negócio muito forte, né? Até o pênalti dado pro Palmeiras depois, né? No começo dá pra discutir uma série de coisas, mas esse pra mim é mais um pênalti na linha da frase que ficou famosa. Esperou o contato veio, viu que o árbitro tá marcando tudo. E aí? Porque tem um contato que é muito leve. O tal do impacto. Não tem impacto para derrubar o Arrascaeta. Então o Arrascaeta ele dá um tapa, a bola fica longe, ele percebe que não vai chegar, que o Giai tá vindo na cobertura lá. É só você notar, a bola fica longe, o Giai está na cobertura, ele, como diz o Silas, ele sente o braço e se atira. Esperou o contato. Aí tem um contato que é muito leve, que não é o suficiente, aí ele se atira, cai e o árbitro acaba também pelo ambiente, atmosfera, já deu um pênalti pro Palmeiras, puxa, e agora? Tal, como é que vai ficar? Pressiona o árbitro. Condiciona, o VAR chama, né? O VAR chamar também assim, eu acho, o árbitro que decide é o de campo. Se o VAR chama você pra ver um absurdo, olha aqui, você, não, amigão Bubu, eu não vou com você nessa não. Eu sou o Bruno Vicário, eu sou o árbitro principal. Personalidade. Respeito você, Bubu, mas eu vou manter minha decisão, não foi nada. Ô, Renata, aí a gente pode até mostrar então o primeiro lance, o lance do pênalti a favor do Palmeiras, e eu queria que você respondesse se essa minha tese de que o árbitro ele já vai pressionado por uma decisão anterior tem a ver ou não, isso não passa na cabeça do árbitro, Renata? E aí a hora que a gente vê esse lance da mão, né, do Varela, o que a gente vê aí? Hoje eles marcam esse tipo de pênalti. Ele tá girando o corpo, o braço tá um pouquinho afastado do corpo, ampliando o espaço corporal, cria uma ação de bloqueio da passagem da bola. E aí eles marcam esse tipo de pênalti. E aí você tem 2 pontos. A posição do abate nesse lance não é ideal para ele saber se é dentro ou fora. Para ele saber se é dentro ou fora, ele está nessa linha paralela da área penal aí, da grande área. Ele não está. A gente vê que ele está mais central. Ele não consegue definir. E aí o VAR chama. E aí eu acho que esse é outro ponto para a gente. O VAR é caro, gente. O VAR, a gente não tem a melhor tecnologia, mas ele é caro. E mesmo sendo caro, você não consegue ter uma imagem que deixa claro se é dentro ou fora. Quando aproxima, fica ainda pior, distorce ainda mais a imagem. E é também, eu falo, de arbitragem ontem, absolutamente nada. E aí, se você não tem uma definição, se você não tem 100% de certeza, você vai manter a decisão de campo. Agora, dentro ou fora, é algo que não poderia mais discutir com tanto dinheiro que envolve o futebol. Vocês conseguem definir se foi dentro ou se foi fora? Para explicar. Consegue, Pascoal? O VAR no Brasil é um Atari diferenciado, é um Atari um pouquinho melhor. Isso aí nós estamos falando de coisa assim, absurdamente... É o Frogs and Fly. Absurdamente tecnológico. Nós estamos vivendo uma era absurdamente tecnológica e a gente tem um VAR virado num Atari. Eu não sei se foi fora ou se foi dentro. Se foi fora, seria falta. Sim, mas se estiver dentro, aquilo é pênalti. Da minha avaliação. Alguém consegue saber? Para você, foi dentro ou foi fora? Eu não tenho como saber com exatidão, né? Não sou, né, um robô, mas a minha impressão é que foi fora da área. Porque você pega o pé esquerdo... A perna está fora da área. A perna está em cima da linha. Sim. A perna esquerda, né? Que o Varela está virado para cá. A perna esquerda dele está em cima da linha. Isso. E é o braço direito que está assim. Então, certamente, o braço direito está
mais para fora da linha. Então a minha impressão, minha sensação para uma imagem de frente é que seria fora. Mas a própria marcação, a Rê pode explicar melhor assim, eu acho que já gera discussão. Eu não sei se o VAR chamou para falar, vem ver se foi pênalti ou não. Além da questão de fora ou dentro da área, a própria questão, se esse toque, porque o jogador já tá meio de costas, né? Assim, a bola bate, se não batesse aqui, ia batendo assim, na nuca dele, não sei e tal, possivelmente ia ser um bloqueio, um desvio mesmo. Mas, então, por exemplo, esse pênalti eu já acho que é altamente discutível. E se a discussão é objetiva, não precisaria chamar o árbitro. Pra mim, o braço tá na mesma direção da perna ali, ó. Tá fora da área. Tá fora da área? Sabe qual foi a impressão? Nem sei se isso deve ser marcado ou não. Eu fiquei com a impressão que o braço estava fora, como o Bubu falou, mas no momento que tem a bolada, o impacto vem pra dentro. Vem pra dentro. Sim, mas é onde bate, não é o impacto final. Entendi. É onde bate. Vai terminar. É na origem da bola bater aqui. Tem um outro lance também importante que o Palmeiras reclama de um empurrão dentro do Vitor Roque. O jogo ainda estava 0-0. Foi ainda no primeiro tempo, Renata. É do Alexandro. Você tem uma bola alçada na área aí, o Alexandro, né? Tem uma mão ali nas costas do Vitor Roque. Eu vou ser muito sincera com você, para mim isso também é lance de jogo. Você tem uma disputa por espaço, uma disputa por bola ali, que até o Alexandro sobe para cabecear. E aquela proximidade, você tem uma mão por ocupar espaço. Para mim, eu não vejo penalidade. Você quer saber minha opinião? Quero. Isso também não é pênalti. Também acho que não. Por quê? Porque o Vitor Roque está recuando e o Alexandro sente que ele vem em cima dele, porque ele vai tentar o cabeceio. Então o Alexandro faz um gesto normal dentro da grande área. Isso aí não é nada. Se não é nada o que aconteceu com o Georgiano de Arrascaeta, isso aí também não é nada. Para você, nenhum dos dois deveria ter sido marcado. Não, nenhum dos dois. Nem esse do Vitor Roque. Nem esse do Vitor Roque. Flamengo ganhou lá Palmeiras. Foi isso. Quando é com o Palmeiras, ninguém comenta tanto assim. Agora, porque for o Flamengo, sim, né? Mas a gente ganhou igual ele ganha todas as vezes. Porque, assim, esse pênalti, eu também confirmo, eu não daria pênalti. O Arrascaeta sentiu e foi lá. Caiu, lógico, né? Sentiu contato, caiu. Mas foi igual ao Palmeiras. Lembra o pênalti lá contra o Sport? Esse pênalti aí no Varela. Se viu do Varela, o braço dele lá de fora. A eficiência de quem faz. Rossi vai lá, faz um milagre. Catador de pênalti, nosso goleiro. E o Everton tentou, induziu o Arrascaeta. Arrascaeta é experiente, não vai cair na lábia dele. Tentando induzir o Arrascaeta, batendo o canto. O Arrascaeta colocou do outro canto, ele só faltou cair sentado. Flamengo, eu falei que ia ser 2-1. Pô, não fizeram o pênalti pra mim ficar com o placar melhor ainda. Eu prefiro perder do que o Flamengo. 2-0. Ponto. 15 gols de saldo. Ele só tem 5. Pô, é gol demais. Aqui é Flamengo. Mas que bom. Agora, relaxar, focado. Cara, o Felipe é muito experiente. Meteu o Varela de volante. Nunca tive imaginado essa ideia. Eu acho que ele deve treinar lá, né? Varela de volante com o Everton Araújo e Danilo na lateral. Pra quê? É isso aí, cara. Agora, aquele gesto também. Pô, não tenho o que reclamar hoje, mas o gesto. Meu Deus, foi ele sair, ficou melhor. É um jogadorzaço o gesto, mas pelo amor de Deus. Mas é isso aí. Se gostou do vídeo, já se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho de notificações e chega dando like, porque eu tô feliz e ajuda a gente demais. Eu agradeço, obrigado. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra, dali Flamengo.